Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao meu canal de relatos aqui no YouTube, né? Ainda procurando relatos pra vocês. E esse relato é sobre bonecas. E eles são bem curtinhos, tá, gente? E no final eu vou contar uns relatos meus, né? Com Barbies e bonecas. Mas bora lá. Primeiro relato. A boneca amaldiçoada da minha família. Oi, pessoal, prefiro não revelar meu nome. Mas o que vou contar aconteceu comigo, quando eu tinha por volta de uns 13 anos. Até hoje, quando faço uma lembrança, quando eu lembro daquela história, eu sinto um arrepio percorrer a minha espinha. Tudo começou com uma boneca de porcelana muito antiga. Ela tinha cabelos negros e cacheados, olhos verdes e brilhantes, e um vestido desgastado pelo tempo. Mas era impressionante mas o que era mais impressionante não era sua aparência, era sua história. Apesar dela ter 300 anos, ela continuava intacta. Segundo a minha família, aquela boneca tinha por volta de 300 anos. Ela foi passada de geração em geração, da minha tataravó da minha tataravó para minha tataravó, depois da minha avó e finalmente chegou em mim, minha mãe, né? Desde então, eu senti algo estranho. Era como se aquela boneca carregasse uma energia pesada. Não sei explicar. Talvez fosse o jeito com os olhos e pareciam me seguir pela casa. Ou talvez fosse a sensação de que eu não conseguia ignorar. O fato é que eu não gostava dela, não. Eu a mantinha sobre uma penteadeira do meu quarto junto com outras bonecas. Certo dia, enquanto eu estava brincando, ouvi um barulho atrás de mim. E era justamente essa bendita boneca. E o mais estranho é que nenhuma das outras caíram. Elas estavam, tipo, todas juntinhas, assim. Então não tinha como uma cair e a outra não. Só verificar se o áudio tá saindo, tá saindo. Apenas ela. Quando eu era criança, deixei a boneca no chão, né? Só essa boneca caiu. Como eu era criança, deixei a boneca lá no chão e fui fazer, né? Continuar a minha brincadeira. Horas depois, quando eu voltei ao quarto, ela não tava lá. E eu falei, como? Simplesmente desaparecido. Procurei debaixo da cama, dos móveis, dentro do guarda-roupa, mas nada. Simplesmente ela se desapareceu. Contei pra minha mãe, mas ela disse que eu devia ter colocado em outro lugar e eu não tava me lembrando, né? E aí eu acreditei nessa teoria, né? Não queria procurar ela mesmo. Mas os acontecimentos estranhos só estavam começando. Naquela época, uma senhora muito querida trabalhava na fazenda da minha família. Vou chamá-la de Dona Wanda. Ela praticamente fazia parte da família e era conhecida por suas histórias que vinham de muitas gerações. Quando eu contei sobre o desaparecimento da boneca, Dona Vânia ficou séria e disse: aquela boneca nunca me agradou. Toda vez que eu passava por ela, eu sinto um frio na espinha. Naquela noite, Dona Wanda foi dormir, normalmente. No meio da madrugada, escutamos gritos. Foram gritos de desespero e todos nós corremos, né, para socorrê-la. Quando abrimos a porta, encontramos uma cena que jamais esquecerei. A boneca estava sobre o peito de Dona Wanda. Ela se debatia tentando respirar, mas algo estava pressionando contra a cama. Corremos para ajudá-la, arrancamos a boneca de cima dela. Dona Wanda estava em pânico. Depois disso, minha família decidiu se livrar da boneca. Tentamos queimá-la, ela não queimou. Jogamos querosene, nada. Tentamos destruí-la, nada. Até que quando colocamos fogo diretamente nela, era como se as chamas simplesmente se recusassem a consumi-la. Aquilo não fazia sentido. Foi então que Dona Wanda disse que conhecia uma mãe de santo. Talvez pudesse nos ajudar, né, com essa situação. Então, no dia seguinte, ela levou a boneca para essa mãe de santo. E foi algo extremamente estranho aconteceu. Todo o ambiente da fazenda mudou. A sensação pesada desapareceu. E as noites ficaram tranquilas. Era como se aquela presença sufocante tivesse ido embora junto com a boneca. Nós nunca mais a vimos. Mas existe uma última parte dessa história que ainda me assombra. Mesmo depois de todos esses anos, algumas noites, quando tudo está silencioso e à noite, né? Eu escuto as risadas dela, ecoando de longe, baixas, distantes, mas reais, o suficiente para me fazer perder o sono. Eu me pergunto, o que estava naquela boneca?
ou aquela boneca apenas aprisionava algo que já habitava aquela casa. Aquela casa, né? Até hoje eu não sei, eu não sei o que era aquilo. Não sei a resposta. Se você encontrasse uma boneca que atravessou 300 anos da sua família, teria coragem de ficar com ela sozinha? Não. Quem teria, gente? Pelo amor de Deus. Bom, eu, assim como estudante do sobrenatural, a gente sempre procura essas coisas, né? 300 anos é muita história, então em algum momento ali, alguma energia ficou presa a ela. Porém, você tem que procurar saber se a sua família não tem nenhum tipo de pacto, alguma coisa assim. Porque geralmente tem a ver, entendeu? Alguma coisa que ficou agarrada, alguém fez um pacto de riqueza e aí acabou que refletiu em todos vocês da linhagem, né? Ou alguém irritou alguém que era bruxo, enfim. Eu tentaria procurar, né, saber, apesar de que algumas informações sempre vão ficar ocultas, né? Realmente só um lugar, ou procuraria um lugar realmente de minha confiança para que eu pudesse, né, fazer um trabalho ali para desfazer ou uma oração, enfim. Que eu não tenho preconceito com isso não, tá, gente? Eu vou na Umbanda, eu vou na igreja católica, no candomblé, onde me chamarem eu tô indo. Mas eu acredito que provavelmente é alguma coisa com a sua família. E mesmo que você tenha destruído o receptáculo, que no caso era a boneca, aquilo tá agarrado ali à sua linhagem. Então, se eu fosse você, eu iria até um lugar para descobrir o que é para fazer essa quebra, né? Pode ser um contrato, pode ser alguma coisa assim. E se você for uma família secular, né, muito famosa e teve muito dinheiro, então provavelmente tem a ver com o dinheiro que você tem. Então, acredito que procure, assim, um lugar, né, que realmente resolva o problema, né, gente? Porque a gente pode cair em muitas armadilhas espirituais. Não só armadilhas humanas com capas espirituais, aí a gente acaba associando com a própria, vamos dizer assim, com a própria religião. E não é assim, nem todo, né, nem todo terreiro é igual, nem toda igreja é igual, nem todo templo, toda grupo é igual. Então, vá num lugar que você se sente segura. Porque quando a gente abre o nosso espiritual, a gente tem que ter segurança de poder compartilhar isso. Porque o mundo espiritual, ele é muito diverso, né? E você abrir ali a porta para alguma coisa que você não conhece, pode acabar mal para você. E deixar uma pessoa que você não confia fazer essa abertura dessa porta, sem saber nem por onde ela estudou, ou sem você ter ali uma confiança espiritual nela, pode também acabar muito mal. Sabia, gente? Porque às vezes a pessoa não quer o teu bem, entendeu? Enfim, eu não quero falar, mas eu tenho um relato assim pesado em relação à igreja, só vou dizer isso, né? Que me fez refletir um pouco sobre isso, sabe? Tem que ser um lugar que você confie. Porque, senão, vocês já viram, não acaba bem. Então vamos lá. Para o segundo relato, que é a boneca que piscava. Olá, pessoal. Prefiro não revelar meu nome, mas esse relato aconteceu com a minha irmã, quando ela tinha 7 anos de idade. E até hoje, aos 18, eu e ela lembramos de cada detalhe. Tudo começou no meu aniversário. Ela ganhou a boneca, pois a princesa, a diva, não podia ficar sem presente no dia do meu aniversário. Então todas as meninas tinham essa diacho dessa boneca. E eu tava feliz por ela, né? E eu ganhei o meu. Nossa, mas você é velha. Era um produtinho assim. Você é velha e eu falo que eu sei o que é. Era onde você colocava o CD e ouvia no fone. Eu não tô lembrando o nome. Mas eu também, eu conheci. De longe. Enfim. Então as meninas todas tinham essa boneca e ela acabou ganhando, né? No começo, parecia assim um brinquedo comum, mas eu odiava aquela boneca. Não demorou muito para as coisas ficarem estranhas. Poucos. Poucos. Gente. Só um ferro que caiu ali. Eu pensei que tinha sido uma coisa séria.
Poucos dias depois dela ter ganhado esse presente, eu fiquei desconfortável perto da boneca e dela. Mas a minha irmã tinha cada vez mais apego por essa boneca. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu não deixava e não queria que ela ficasse só com aquela boneca. Foi então que eu passei a ter pesadelos. A boneca aparecia em todos eles tentar me ameaçar, me promovendo um medo constante. E sempre que isso acontecia, quando eu acordava, ela estava lá do lado. Sendo que a minha irmã dormia de frente pro meu quarto. Que loucura, né? O pior aconteceu certa noite. Minha cama estava, na frente e a boneca estava no quarto da minha irmã. Eu já estava deitado, pronto para dormir. O quarto escuro, mas havia algo que eu ainda não conseguia enxergar. Eu conseguia ver os olhos dela, estavam vermelhos, pareciam refletir a pouca luz que havia no ambiente. Foi então que aconteceu. A boneca piscou para mim. Não foi impressão, eu não era tão jovem. Não foi um movimento tão rápido. Eu vi as pálpebras dela piscarem e se fecharem e se abrirem de novo. Fiquei ali paralisado. Naquele momento eu puxei o cobertor e rezei todas as orações que eu já havia pedido na minha vida. Fiquei sem me mover. E eu pensei, corro, grito, finjo que não vi nada. Mas aquilo não aconteceu mais de uma vez. Durante todas as noites daquela semana, eu acordava sendo observado. Às vezes eu acordava de repente e encontrava a boneca na posição de observação, encarando a minha cama. Outras vezes eu jurava ter visto seus olhos se moverem. Contei para muitas pessoas, e elas nenhuma acreditou. Diziam que era imaginação, que eu estava muito impressionada, assistindo muitos filmes de terror, e que tinha medo de boneca, até foi motivo de chacota. Meu pai disse que eu estava inventando coisas para ser mais legal que a minha irmã. Mas o mais estranho é que eu não era o único. Todo mundo que entrava no quarto da minha irmã dizia que sentia algo estranho. Ninguém gostava de ficar lá com aquela boneca estranha. Havia algo nela que deixava qualquer pessoa desconfortável. Minha mãe, por fim, acabou vendo alguma coisa que ela não me contou e tirou a boneca do quarto. Porém, aquilo não resolveu mais. Mesmo sem ela ali, eu e minha irmã continuávamos sem conseguir dormir. Ela começou a ter pesadelos e, pior, eu continuava a ver aqueles olhos me olhando, como se a boneca ainda estivesse lá. Anos depois, quando eu já estava adolescente e ela ainda, entrando na adolescência, encontrei muitos relatos na internet de outras pessoas que tiveram essa mesma boneca. E o mais assustador, muitas delas descreviam coisas que eu vivi. Pesadelos, sensações de estar observada e principalmente a impressão de que a boneca piscava. Talvez tenha sido imaginação de criança, ou talvez não. Mas uma coisa eu sei, de todas as bonecas que já tive, aquela foi a única que a minha irmã já teve, perdão. Aquela foi a única que nos fez sentir medo de apagar a luz. Até hoje, quando vejo uma parecida, me lembro da boneca da minha irmã e da sensação de ser observado no escuro. E ainda me arrepio. Eu tinha uma boneca, tinha da Sandy, da Eliana, da Xuxa, nessa época aí. Eu tinha da Sandy, que ela não ficava, gente, ela não ficava com o braço pra baixo. Era botar ela levantar. Então, meu relato foi assim. Quando eu era criança, eu escutava a boneca responder, sendo que não tinha ninguém lá. Gente, vida de média é difícil. Graças a Deus, eu sempre pedi pra Deus pra não ver. Que eu acho que o desespero maior é você ver, né? E aí, nunca apareceu, assim, de ver. Mas eu sempre deixava minhas bonecas de um jeito, quando eu voltava elas estavam de outro. Ou elas trocavam de lugar. Aí na minha cabeça era tipo Toy Story, sabe? Elas sairiam de lá e ficariam assim, como que eu vou dizer? Elas se mexiam quando eu saía. Mas, gente, era improvável, vamos dizer assim. Vou pegar esses pincéis aqui, ó. 3. Eu preciso de 3 coisas, né? Elas estão nessa ordem. Aí quando eu voltava, essa aqui tava pra cá, essa aqui tava pra cá. E o mais engraçado, que sempre foi o detalhe mais clássico.
era a mão da Barbie assim. Era a Barbie, tá? E aí ela ficava com a mão assim. Tipo, como se pedisse atenção, entendeu? Aí ela, ou assim. E a gente ficava, ai, meu braço lindo. E aí ela levantava a mão. Eu ficava, gente, como assim? Ignore meu braço, pelo amor de Deus. Outro dia foi que, outra vez eu também já tive uma boneca de porcelana, mas eu odiava essa boneca também. Ela me dava arrepios. A minha avó minha madrinha, minha avó que me deram, eles estavam vendendo, né, coisas no interior e tava essa boneca. E eu, na época, queria muito uma boneca de porcelana. Minha avó e minha tia eram do interior, né? Então elas compraram pra mim. Ou foi minha mãe, enfim, tava passando lá, compraram. Mas, gente, eu não consegui dormir. Dormir no mesmo quarto que essa bicha. Porque eu olhava pra ela, ela me dava um medo. E era assim, né? Quando eu passava por ela, ela tava de frente. Quando eu passava por ela, ela virava pro lado que eu tava saindo. Ou se eu tivesse indo pra aquela virava. Então eu sempre tive muito medo de porcelana. Aí, né, eu comecei a assistir Sobrenatural e aí acabou pra essa boneca, tá? Eu doei. Foi a minha tia que ficou, no final eu acho que ela caiu do armário e quebrou. Mas, gente, assustadora. Ela não era feia não, gente, ela era muito bonita. Mas algo ali não me cheirava bem, sabe? A energia dela não era boa. Eu acho que o que acontece é que muitos interiores, eu não sei, pode acontecer na cidade também, né? A pessoa, ela acaba adquirindo aqueles itens de forma ilegal, né? E aí ela leva pro interior para vender, né? Por algum motivo. E nisso dela vender, acaba que às vezes aquela coisa estava pegada, era de uma pessoa que já veio a falecer, né? Que já foi desvivida. E se apegou ali ao objeto. Aí ela vende o espírito e o objeto. Ou muitas vezes eles... Ai, não sei como eu falo pra vocês. Eles roubam os caixão, né? Tiram os brinquedos, as coisas que a pessoa leva lá pro falecido e revendem, gente. Isso é errado. Porque além das bactérias que você pode consumir de forma médica e física, dos problemas físicos mesmo, como bactérias, que eu sei que é duas, que é a cadaverina e... são a cadaverina e a... Ai, não vou lembrar o nome da outra, mas são duas muito perigosas. E além desse problema, putreficina e é uma coisa assim. São duas, e aí, além disso, você tem o risco de levar um espírito pra casa. Gente, já basta os que estão na tua casa. Tu acha que não tem? Tem, filhos, tem. Só pede pra Deus pra não ver. Pede proteção pra dormir, mas tem. E o pior, você não precisa trazer mais ninguém. Um problema que não é seu, entendeu? Então tome muito cuidado com coisas usadas assim. Eu tenho assim meio um medo até de comprar em brechó, porque eu já ouvi relatos de brechó, principalmente de um casaco que uma tia minha comprou em São Paulo. Ela disse que ela se sentia com falta de ar toda vez que ela vestia, né, esse casaco. E sabe o que aconteceu? A moça, a dona do casaco, né, que realmente faleceu, ela faleceu de falta de ar. Ou melhor, parada respiratória. E, gente, horrível. Então, cuidado com as coisas que vocês compram. É bom. Ali uma pistinha de um preço barato. Mas, assim, desconfie, vamos dizer assim, né? Ah, tem uma bolsa lindíssima da Louis Vuitton lá, por um preço muito suspeito. Desconfie. Desconfie. Que aquilo ali pode ser ou um roubo, ou uma falsificação, ou até mesmo, né? Ninguém quer comprar. Sempre produto muito barato é que ninguém quer comprar. Então é esse, gente, os meus gelatos. Eu tenho mais, mas eu vou lembrando conforme eu conto, eu lembro. E foram essas. Minhas Barbies, elas nunca ficavam quietas, nem quando eu dava aula pra elas, sabe? Elas sempre apareciam com o braço levantado. E era uma perturbação, gente. Eu ficava brava. E esses foram os relatos. Muito obrigada pra você que chegou aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima, gente. Bye!